Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Realmente espero de coração que seja tudo bem com vocês. Que esse vídeo possa ajudar muitas e muitas pessoas. Por isso eu peço para vocês que vocês curtam, compartilhem, dêem um joinha, se inscrevam no canal, para que esse canal, né, vá ajudar várias e várias pessoas, né, que acredito que, como muitos assistam, estão precisando de palavras de ânimo, de carinho e atenção, que o canal eu acredito que está sendo proporcionado para isso. E sim, pessoal, escrevam o que vocês acham do vídeo, o que vocês gostariam que eu passasse para vocês de estudo, enfim. É, é muito bom para mim e eu tenho certeza que vai ser bom para vocês. Hoje eu vou falar de um assunto muito importante, um assunto que a gente sempre vem comentando, que nunca é demais, que a gente já ouve no meio de psicólogos, da mídia, dos rabinos. E eu abri o livro do Reb, que é um livro de uma vida, rumo a uma vida significante, que é muito importante, muito lindo esse livro, e que ele vem falando sobre de onde vem o nosso medo. E é claro que eu sei que a maioria sabe que da onde vem os medos, os nossos fantasmas, mas cada um tem seu parecer e nunca é demais a gente ficar falando e aprendendo e absorvendo a forma de como saber de onde veio e como evitar ter, né? Ou fazer com que esse medo seja controlado. Porque também é um sentimento, né? Então, assim, o medo é que fala, o Reb, tem muitas origens. A gente sabe que desde a nossa gestação, da nossa infância, adolescência, enfim, a gente vem adquirindo vários traumas, né? Muitas vezes da falta de, muitas vezes de abuso na infância, por não acreditarem na criança, né? E assim, traumas deixados, né? Que não foi resolvidos, e isso a gente vai adquirindo muitos medos com esse tipo de situação. Então, o Reb vem falando que o que acontece? Acontece que não foi colocado para nós, não foi nos ensinado quando a gente tem esses medos, cria esses medos, um propósito, uma direção de vida. E é isso, e o medo pode ser enraizado quando acreditamos que a vida é uma existência aleatória e errante. Eu vou dar um exemplo para vocês, sempre gosto de me colocar como exemplo, porque eu gosto de falar o que eu vivo, então eu não vou falar o que eu não sei dos outros. Então eu lembro que eu sempre tinha medo de tudo, né? Quando eu era criança, sempre, muito medrosa. E principalmente quando eu era evangélica, e aí eu criei mais medo ainda, porque eu tinha medo de não conseguir guardar o sábado, eu tinha medo de estar pecando, porque talvez eu não estivesse fazendo as coisas certas, eu me cobrava muito, e assim, aqui vem falando também nesse livro, que a gente presta muita atenção e coloca muito como um propósito na nossa vida, algo na nossa vida que é o que as pessoas acham, deixa de achar. Se preocupa muito com as pessoas, esquece do que a gente realmente acha e deva fazer. Então, assim, principalmente sobre, né, Jesus, que ele ia voltar e se eu não tivesse preparado, eu ia para o inferno, que foi colocado isso para mim. Várias outras coisas, né? Como a gente era doutrinado. Então, isso vem adquirindo um peso muito, muito grande sobre a minha infância, adolescência, juventude e aí fora. Então é óbvio que, né, de onde vem esses medos, e sim, do passado e do que foi nos colocado. E que, claro, a gente tem que saber entender, assimilar para saber mandar esses medos, desbloquear esses medos para longe. Aqui fala que, assim, a maior parte da angústia humana se origina de um medo de aniquilação, e é um fato. Você teme perder um mundo em sua volta, né? O mundo ao qual está tão acostumada, né? Então, assim, ele dá um exemplo aqui, pensa uma criancinha que ela tem só aquela boneca, a única boneca que ela tem, o único brinquedo que ela tem. Você vai lá e tira dela, ela vai começar a chorar. Então, é a mesma coisa a gente encara esse mundo, né?
material como o único mundo existente. Então, e aí a gente está fadada a ter medo de perdê-lo, porque ele é tudo o que conhecemos, né? Então, assim, Deus nos livra, a gente morre, acabou, o que vai ser da gente? Isso foi nos ensinado, então é só aqui, pronto. E não é bem assim. Vamos examinar o quão limitada é essa postura. Por sua natureza, o materialismo é transitório. O alimento que você come aqui, por que ele fala que o materialismo é transitório? Porque assim, o alimento que você come, que ele vem falando, o alimento que você comeu, perdão, ontem, hoje não existe, né? O dinheiro que você ganha hoje, amanhã não vai existir, né? Os estatutos, o poder que você adquiriu com tanto esforço, pode desaparecer em um instante. E quando sua vida é construída sobre um alicerce tão provisório, que foi nos colocado e apresentado, como você pode esperar sentir-se seguro? Consegue entender? Não tem como a gente se sentir seguro. Foi nos mostrado só isso. Acabou e pronto, não tem nada. Não tem o que pensar no futuro, na esperança e nada. Então, fazer do mundo material uma prioridade é a causa fundamental do medo e da angústia. Focar só no material, focar só no trabalho, focar só no ganhar dinheiro, sustento e preocupações. Isso gera realmente uma angústia, uma preocupação, um grande estresse. Mesmo quando expulsa os muitos medos da infância. Mesmo assim, a gente começa a desenvolver, que fala, todo um novo conjunto de temores, né? Vou dar um exemplo. No lugar do medo do escuro, quando você é criança, agora a gente fica com medo de quê? O medo de que venha faltar o dinheiro, né? O medo de perder o emprego, o medo de não sermos bem-sucedidos o bastante, e aí vai. Então a gente troca uns medos e acrescenta outros. A gente não tenta encarar a situação e eliminar os medos, desbloquear e tocar à frente. Por quê? Ao permitir que sua vida se defina por dinheiro, pelo seu emprego, pela sociedade, você fica profundamente temeroso de não ser aceito pelos outros. Daí o ditado cardeal: não se envergonhe daqueles que ridicularizam. Mesmo assim, ansiamos por adaptação. Receamos nos destacar e nos preocupamos incessantemente com a percepção que os outros têm de nós. E temos medo que as pessoas zombem de nós ou não respeitem nossas opções. Como eu comentei com vocês, no fundo, a gente sempre foi e vive preocupado com o que as pessoas vão falar, o que as pessoas vão questionar, vão achar, enfim. E isso sim ocasiona muita angústia, muito estresse e temores, e vai adquirindo medos e aí afora. Aqui fala que pense por um momento como vazio é este medo, tá? E os seres humanos são inconstantes por natureza. Seus status de espírito, né? É óbvio que a gente muda, a sua postura muda, os valores mudam. Portanto, ao preocupar-se em ser aceito pelos outros, nós estamos colocando a nossa felicidade, a nossa segurança nas mãos das pessoas imprevisíveis. É interessante, né? Porque é verdade isso. E eu nunca analisei dessa forma. Eu acredito que muita gente não. Porque como a gente muda muito, né? Nossa natureza é constante, nós oscilamos em tudo, humores, enfim. Nós ficamos preocupados e colocamos tudo, nós apostamos tudo no outro ser humano que é igual a nós, que muda. Então, uma hora a gente pode estar achando que, né, o fulano é assim e tal, e outra hora a gente já está esquecendo disso, já está pensando em outra coisa. Então, por que a gente tem essa mania ainda de ficar nos preocupando o que as pessoas vão pensar e colocando a nossa vida como uma marionete no lugar do que a sociedade cobra e o que os outros vão pensar? E assim a gente não consegue se desenvolver, não consegue largar nossos anseios e medos, né? E aqui fala também, que eu achei muito interessante, constantemente você investe uma grande quantidade de energia para agradar a pessoa e depois a outra. E é fato. Você tenta ser uma pessoa de manhã
como a gente estava comentando, as oscilações, né, que a gente muda, e outra durante o dia, e a outra durante a noite. E não é de espantar que sua vida seja conduzida pela angústia, né? Não é de espantar que você não tenha paz de espírito, porque até você muda de manhã, você está uma coisa, à tarde você está outra, à noite você está outra. Então, vocês conseguem entender como é maravilhoso o Eterno, como ele nos proporciona a sabedoria para que a gente pare de ter esse medo, que o medo vem sim da gente se preocupar com o que as pessoas vão achar, deixar de achar, do que a gente está fazendo, das decisões que a gente vai tomar, sendo que a gente sabe, está ciente de que nem as pessoas não pagam a nossa dívida, né? As pessoas não estão nos momentos que a gente mais precisam, e a mesma coisa é a gente com os outros, entendeu? Então, como a gente tem essa mutação, essa mudança, diga assim, a mudança que oscila diariamente, por que que a gente não vê que as pessoas também é a mesma coisa e a gente se incomoda com o que as pessoas acham, deixam de achar, nos limitando a isso e ocasionando angústia e medo, né? Se vocês analisarem, isso é inacreditável, que eu sempre vivenciei isso aí, sempre passei por isso e nunca observei dessa maneira que é tão fácil de observar, mas que a gente já vem assim é, acostumada com esse estilo de vida, né? De alguém não vou colocar a culpa em ninguém, mas a gente não ter sido orientado dessa forma que eu estou falando para vocês, em observar e colocar na nossa vida, na nossa mente, que a gente tem que se preocupar realmente o que a gente deve fazer ou não. O que a gente quer e deseja fazer ou não. E não em querer agradar os outros, porque a gente não vai conseguir agradar. Você não deve fazer concessões aos seus valores e padrões por temer a forma com que os outros irão vê-lo. Este é um dos mais difíceis desafios da vida, pois todos nós desejamos ser amados e aceitos. Mas aceitos por quem? Isso é verdade, né? Por pessoas cujos próprios padrões estão sempre se modificando, como nós? Por pessoas que elas mesmas estão preocupadas em ser aceitas por ainda outras pessoas? Então, assim, a gente tem que analisar a gente sempre está mudando. Então, a gente está preocupado com quem? Com pessoas que também são igual a nós? Esse é o nosso erro. E no fim, a gente vai se limitando, vai se prejudicando. A única pessoa na Terra pela qual você precisa ser aceito é você mesmo. Acabei de falar para vocês. Nós mesmos temos que nos aceitar, nos amar, nos respeitar. Você conquista isso integrando Deus em sua vida. É pura verdade. Isso eu estou analisando agora com esse estudo com vocês. Só através da verdadeira busca com o verdadeiro Deus é que eu estou conseguindo entender isso. E eu espero de coração que está ouvindo agora possa entender. Porque até então, se comenta daqui, se comenta de lá, mas não tem essa dimensão do real sentido de que é verdade. A gente se preocupa com pessoas que são igual a nós, que oscilam de manhã, tarde e à noite, que não tem diferença, que não vão fazer diferença na nossa vida. E que a gente sim tem que se preocupar conosco, o que a gente deve fazer, o que a gente gosta de fazer, o que é bom pra gente, com a ajuda do Eterno. E aí sim a gente vai saber lidar com todos os nossos traumas e eliminar esse medo de várias formas. E aqui fala que é devotando a si próprio ao propósito para o qual você foi criado. E a gente tem que entender por que a gente foi criado, né? De que maneira, como eu já comentei em vários vídeos, qual é o propósito da nossa missão aqui na Terra, qual é a nossa missão, o que a gente deve fazer. Isso vai nos preencher o nosso vazio vai nos deixar muito livre, leves, né? E feliz. E obedecendo às leis divinas da moralidade, né? Você introduz santidade, serenidade em sua vida e um senso de ordem, que isso é importante, é fundamental. Sendo assim, a gente começa a parar de ter esses medos e preocupações, né, com o que as pessoas vão achar ou deixar de achar da gente. Aqui fala que, o Rebbe fala que a gente vai descobrir a lucidez que derruba o medo. E só então a gente cessará de encolher-se diante do imprevisto desconhecido. Deus deu a cada um de nós as faculdades e recursos para superarmos os desafios que a vida nos apresenta. Ele deu para nós isso.
Então a gente tem que saber administrar, saber lidar com isso. Ao depositar absoluta confiança em Deus e reconhecer o verdadeiro propósito da nossa vida, mesmo seus medos, os meus medos mais sombrios, de doença, de pobreza, de morte, começarão a se dissipar na luz nítida da lucidez. É muito lindo, né? E é verdade, quando você tem essa convicção, essa certeza do Deus que você crê, que tudo é para o bem, né? Que você está começando a abrir janelas assim de sabedoria, você realmente não fica mais temeroso, você confia, você deixa nas mãos do Eterno, né? Essa lucidez ele vai nos proporcionando. Aqui conta uma história de uma jovem de família muito pobre que tinha sonhos aterradores. Os pais consultaram o seu rabino sobre este problema e ele explicou. Os sábios dizem que sonhamos à noite com o que pensamos durante o dia. Pergunte à sua filha do que ela tem medo. Quando lhe perguntaram, ela respondeu: Sempre vejo como vocês dois se sentem e se preocupam com a pobreza em que vivemos. De tudo, o que mais temo é o seu medo. Observaram? Então, assim, é verdade, a gente já vem, né, crescendo nisso, e a gente vai levando isso até para os nossos filhos. Então, a gente tem que parar com isso, desse medo, dessa preocupação. O vírus está aí, hoje é a preocupação do vírus, hoje está a preocupação da vacina, e aí vem medos atrás de medos, mas realmente, nessa busca que o Eterno nos proporciona, de confiarmos nele, e sim, nos preocuparmos o que ele vai pensar, o que ele vai querer da gente, qual é o nosso propósito aqui, como ele mesmo menciona, que a gente tem que fazer o quê? A gente tem que sermos pessoas de bom senso, introduzir a moralidade, cumprir as leis que o Eterno nos proporcionou, como Noah, as 7 leis de Noah, e assim a gente vai começar a receber essa sabedoria, essa lucidez, de saber lidar com os nossos traumas e medos. Parece fácil? Parece, mas também não é complicado, né? É algo que você começa a analisar, estudar, pensar, questionar, pedir para o Eterno essa sabedoria, essa ajuda divina, e ele vai te orientando, ele vai nos dando essa lucidez. E é verdade isso, a nossa preocupação com as pessoas é muito grande, nós nos preocupamos um todo, ou na escola, ou no serviço, ou em casa, ou com vizinhos, enfim, isso nos bloqueia muito, porque a gente não agrada, e o pior é que a gente tenta agradar, a gente quer ser reconhecido, não é, a nossa preocupação tem que ser o quê? O que o Eterno deseja de nós, porque sim, a gente vai se realizar realmente em todos os meios, tá certo? Espero que vocês tenham entendido como eu entendi, e assim, vamos confiar sempre no Eterno, vamos pedir para o Eterno para que os nossos traumas e medos possam ser eliminados, e aliás, a gente possa utilizá-los, né? Para não passarmos isso para outros, nem para filhos e netos, sabermos administrar e lidar com isso, colocando na vida das pessoas, como na nossa, um propósito de vida. Não confiar nas coisas desse mundo, e sim no que o Eterno proporciona para nós neste mundo, tá certo? Um abraço a todos vocês e espero que vocês tenham gostado de mais um estudo. Até o próximo vídeo. Tchau!